Boa noite a todos e a todas. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês nesse bate-papo com o jornalista Jorge Barros. E hoje nós vamos ser mais uma vez entrevistado por um profissional já conhecido do Frente a Frente com o Cacau de Brito. Portanto, vamos dar boas-vindas a todos e dizer que é um prazer muito grande nessa segunda-feira estar aqui batendo um papo com vocês. E o professor, nosso jornalista Jorge Barros, já está conectando e com certeza vamos ter mais uma live com os nossos internautas. Obrigado a todos que estão já começando essa nossa conversa informal nesta segunda-feira tão calorenta na cidade do Rio de Janeiro. Boa noite, Jorge. E estamos aqui. Boa noite, Cacau. À sua inteira disposição para esse bate-papo. Boa noite, Cacau. Boa noite a todos os seus espectadores, os seus seguidores no Instagram, que é um bom número. E, mais uma vez, parabéns pela sua política de transparência, de conversar, de apresentar suas ideias. Isso é muito importante, sobretudo nessa época que a gente está vivendo, né, Cacau? Em que as pessoas estão tendo posturas de esconder aquilo que elas pensam, né, esconder aquilo que elas manifestam, para depois surpreender as outras pessoas. Entende? Então, a tua atitude é muito, muito digna. Eu não preciso nem falar, né, que a nossa amizade, uma das coisas, um dos pilares da nossa amizade é a honestidade e a ética, né, Cacau? E esse tema que nós vamos tratar hoje, que eu acho da maior relevância, a questão do racismo estrutural, que você vem abordando aí nos teus posts, junto ao teu público, é um tema muito importante de ser abordado. Infelizmente, nem todo mundo no Brasil acredita que exista racismo, né? A gente sabe, essas pessoas são desinformadas ou então não querem acreditar nisso. Mas a primeira pergunta que eu faria para você, meu caro Cacau, é se você entende que a maior parte da renda está realmente concentrada nas mãos das pessoas de origem branca. Não tenha dúvida disso. Hoje nós vivemos uma herança maldita da escravidão e onde sempre, no decorrer da história, os poderosos foram pessoas brancas. Hoje os bancos são dominados pelos brancos. Hoje, não só no poder privado, mas se você for analisar o poder público, onde quem estão hoje nos tribunais, quem estão hoje nos ministérios, quem estão hoje exercendo os cargos de comando, são os brancos. Portanto, evidentemente que essa pergunta ela não teria uma outra resposta a não ser que é tão transparente, é tão visível para todo mundo e sabendo da origem histórica que nós temos. O Brasil foi o último país a ter a Lei Áurea sendo no nosso país, ela foi foi o último país a abolir a escravidão, melhor diria. Então, nós temos essa herança maldita da questão da escravidão, onde os brancos sempre dominaram no poder econômico, no poder político, no poder educacional. Então, Jorge, evidentemente que os brancos
tem essa herança de poder, e por isso o poder econômico está diretamente ligado à raça branca. Entendi. Recentemente eu observei nas suas redes sociais, Cacau, um vídeo em que você falou sobre aquela foto que mostra profissionais da XP Investimento comparando com profissionais da Conlurb, a companhia de limpeza daqui do Rio de Janeiro. Você acredita que realmente existe um racismo estrutural para dar as melhores oportunidades de emprego para essas pessoas brancas? Não tenha dúvida alguma. Eu volto à história, isso é histórico. E hoje a política que se faz realmente é de dominar, dominação, mostrar o branco sempre superior ao negro. Isso não vem de hoje. Aquela foto que você se refere é a realidade do nosso país, onde sempre as funções menos valorizadas, não é que o gari não seja uma função importante, basta deixar o gari sem trabalhar uma semana para ver o que vai acontecer. Mas, economicamente, esses profissionais são profissionais, infelizmente, mal remunerados. E pegaram exatamente um grupo de uma empresa aqui do Rio de Janeiro e fizeram uma comparação com um grupo de uma empresa grande do mercado financeiro, todos brancos, para mostrar a superioridade. Então, isso é uma questão histórica, educacional, faz parte de um racismo estrutural, onde mostra, por diversas maneiras, onde o negro é inferiorizado. Isso é na política, isso é no judiciário, isso na religião, em todos os patamares. A gente nota essa diferenciação, que é algo que a gente precisa combater. E combater com toda a veemência, combater com todas as armas, não com a violência, mas combater com a inteligência, com o diálogo, combater dentro dessa esfera que eu estou falando, para que nós realmente possamos ter um país menos desigual. Cada dia que passa, o país tem estado mais desigual e nós temos de lutar muito para que nós possamos chegar a patamares mais tranquilos no nosso país. Realmente a situação, cada dia que passa, é pior. E nós estamos vivendo nesse período de pandemia, onde as coisas se agravaram muito mais. E isso é muito ruim para todos nós. Verdade. Cacau, eu vou pedir licença a você e a seus espectadores para lembrar como foi há 40 anos atrás, quando eu entrei pela primeira vez na vida numa redação do Jornal do Brasil, na Avenida Brasil 500, e verifiquei, constatei que os únicos negros, talvez não mais do que 3, trabalhavam na seção de reportagem policial, onde justamente eu comecei a minha carreira jornalística. 40 anos depois, eu tenho a alegria de ver no vídeo da Rede Globo uma Maju Coutinho, né, outros profissionais que têm se destacado, mas o jornalismo também está incluído nessa questão que você colocou muito bem. Os negros sempre foram relegados e foram deixados numa outra situação. Por exemplo, editores do Globo, não teve até hoje, nesses 40 anos, nenhum negro nessa posição de editor. Eu cheguei ao posto de editor adjunto e participava das reuniões da primeira página como editor interino, mas ali a grande maioria era branca. Por que você acha que as empresas preferem contratar pessoas brancas ao invés de pessoas negras
para cargos de melhor remuneração. Uma alegação dessas empresas é que o negro não estaria capacitado. Mas a gente tem visto cada vez mais negros se capacitando nas universidades. Então, por que essa preferência pelos brancos? Ô, Jorge, eu não tenho dúvida de afirmar, não só para você, mas para os telespectadores, que realmente esse é um assunto ainda muito caro a todos nós. E hoje existe todo... Quando alguém vai fazer uma entrevista ou mandar um currículo para uma empresa, e geralmente as pessoas, quando recebem aquele currículo com a foto, e às vezes vem lá escrito, olha, tem que ser de boa aparência. É algo muito subjetivo. O que é ser de boa aparência? Ali já é afastando exatamente aquela pessoa negra, aquela pessoa que muitas vezes tem o seu formato de rosto, de nariz, já vindo de uma família que já sofreu muito com esse período da escravidão até hoje, pessoas que têm, para a elite branca, são pessoas feias, pessoas que não estão dentro do padrão de beleza que a sociedade quer. Que padrão de beleza é essa? A pessoa tem que ser branco, a pessoa tem que ser, muitas vezes, dos olhos verdes ou azul, né? O olho verde ou azul. Tudo isso faz parte de uma cultura. E quando chega na hora de escolher uma vaga de emprego, faz opção. Porque quem está hoje na televisão fazendo propaganda de um produto? Geralmente são pessoas brancas. Quem está fazendo propaganda de uma determinada empresa? Geralmente são pessoas brancas. Agora, tudo isso fruto de uma cultura que nós sabemos, nós pagamos esse preço dessa cultura que vem desde a época da escravidão e que até hoje essa estrutura, esse racismo estrutural tem sido cada vez mais próximo da sociedade. E isso traz consequências na hora da escolha de um profissional, ainda que ele seja tão competente quanto o branco. Mas, na hora da escolha, a questão da pele ela tem um significado muito forte, porque acha que o negro é uma cor desvalorizada. Eu me lembro um outro dia que eu estava em um hotel fazenda e lá você, na entrada do hotel, você comprava, você não usava dinheiro para comprar as coisas, você usava umas bolinhas brancas, preta, vermelha, cada uma com a cor tinha um valor. O branco custava X, o azul Y, e assim sucessivamente. E uma criança que estava ao lado da mãe no balcão, comprando junto comigo, percebeu por que ela fez essa pergunta. Mãe, por que a cor preta ela tem um valor, a mais barata? Veja bem, uma criança, ela não sabia o que estava por trás daquela questão, mas ela perguntou, mãe, por que essa cor preta, essa bolinha preta é mais barata do que a branca, do que a vermelha? Tudo isso é um racismo estrutural que é feito de várias maneiras, embutindo na cabeça das pessoas. E isso marca. Você vê que eu estava ali ao lado e percebi essa criança, me chamou a atenção as palavras daquela criança, a observação que ela fez para a mãe. E, evidentemente, que a mãe um pouco constrangida, saiu pela tangente
e não realmente, talvez até não entendesse que o significado era esse. Então, a cor preta ela é mais desvalorizada devido a uma questão histórica, cultural, que nós temos vivido no nosso país. Não é só no nosso país, mas aqui no Brasil a coisa tem sido muito velada. A coisa no Brasil, as pessoas não assumem isso, e por isso fica difícil de você até combater, porque quando você tem uma doença, é fácil o médico dizer, olha, o remédio para tal doença é esse. Agora, quando ele não descobre a doença, fica difícil ele passar o remédio. Então, essa questão do racismo no Brasil, as pessoas acham, eu ouço isso direto, não há racismo no Brasil, nós vivemos numa democracia racial, e isso realmente é puro engano. Com certeza. Desculpe a curiosidade, a mãe dessa criança, qual era a cor da pele dela? Era branca. Tá bom, tá respondido então, sem comentários. Recentemente nós vimos uma entrevista do ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, lamentavelmente pastor, porque ele parece que não conhece a Bíblia, e fala um monte de bobagens, e uma delas foi a de que as universidades são para poucos. Você acredita que isso alimenta, de alguma forma, o racismo estrutural? Ou seja, limitando o acesso dos negros e dos mais pobres à universidade, e, portanto, há muitas vezes oportunidades melhores de emprego? Olha, Jorge, infelizmente, se nós estivéssemos num país decente, esse ministro teria caído. Mas, como faz parte de um governo onde não há nenhum negro no primeiro escalão, a fala desse ministro, ela faz parte de uma cultura de um governo que acredita nisso. Então, quando ele diz exatamente, taxativamente, que a universidade é para poucos, ele está certo no sentido dele estar defendendo uma elite que acha que a universidade são para os poderosos e que filho de operário não tem condições, não tem o direito de ir para uma universidade. Então, esse ministro, que é uma vergonha nacional para todos nós, eu não posso entender como é que o homem desse está como ministro da Educação. De todos os ministros da Educação que já passaram nesse país, eu não conheci nenhum tão ruim quanto o que nós temos hoje. Lamentavelmente, ele está representando um pensamento de um governo elitista, um governo que, sem sombra de dúvida, quer colocar cada vez mais o filho do operário em posições subalternas. E isso é fruto de uma cultura que eu diria para você até diabólica. E nós precisamos combater isso. Alguém aqui, o internauta pergunta, Cacau, como resolver essa questão? Não é fácil como resolver uma questão dessa. Essa questão é resolvida através da educação, de muito esforço, é resolvida através de leis que possam realmente dar condições para que aquele indivíduo mais simples possa ter
a guarda do Estado para que ele possa ter acesso às universidades. Agora mesmo, nós temos aí não sei quantos milhões de estudantes que não vão poder participar do Enem porque não puderam pagar uma taxa que para muitos é uma taxa ridícula, mas para aquela pessoa, aquele indivíduo que está lá no interior do Nordeste, do norte do país, não tem condição de pagar. E, por isso, o governo não abriu mão e está tendo uma ação judicial que, com certeza, os tribunais vão resolver essa questão, porque não houve sensibilidade do Ministério da Educação dar oportunidade para milhões de jovens que precisam ingressar nas universidades, mas sem condições financeiras, até porque o momento da pandemia limitou, deixou muitos pais de famílias desempregados, e isso fez com que essa questão da pandemia fez com que o indivíduo perdesse seu emprego e, por isso, não deu condições de pagar uma taxa para que seu filho, sua filha, ingressasse na universidade. Então, a estrutura que nós temos hoje no Brasil é de realmente colocar o filho do operário em lugares realmente inferiores. Isso a gente tem visto e vivido. E muita gente questiona isso, dizendo porque o indivíduo é preguiçoso, o indivíduo não quer estudar. Nada disso. Hoje, as universidades, graças às cotas, e eu fui testemunha outro dia, já falei isso em outras lives, fui na universidade recentemente e o auditório lotado de pessoas negras, pessoas fazendo não só graduação, mas mestrado e doutorado, porque tiveram uma pequena oportunidade via as cotas. As cotas ainda um paliativo. Nós precisamos mesmo de uma reparação que a escravidão fez com que as famílias negras não tivessem acesso ao seu emprego, à sua indenização, e por isso é que nós estamos vivendo essa situação até hoje, que é uma herança maldita. E nós precisamos lutar para amenizar esse sofrimento. Realmente lamentável, Cacau, lamentável. Hoje, por um acaso, né, é comemorado o Dia Internacional em memória do tráfico de escravos e de sua libertação, uma data criada pela ONU em função da libertação dos escravos no Haiti, onde houve uma grande revolta que resultou na independência daquele país. E você, Cacau, imagino, um advogado renomado do Rio de Janeiro, eu imagino que você também tenha sofrido algum tipo de racismo nessa tua trajetória. Você pode falar, você se incomoda de falar sobre isso? Ô Jorge, quem que é negro no Brasil que nunca sofreu de racismo nesse país? Hoje nós estamos falando aí sobre a questão das cotas. As cotas foi uma briga muito grande, começando aqui, oriundas do Rio de Janeiro, para aprovar a lei das cotas. Foi uma briga terrível, não só no legislativo, mas no próprio judiciário. Então, o racismo hoje, seja alguém
que esteja numa posição melhor na vida ou não, todos nós sofremos racismo. E eu vou dizer aqui, quando você pergunta taxativamente um racismo que eu tenha sofrido, eu me lembro, e não faz muito tempo, eu estava para pegar um táxi próximo à Caixa Econômica Federal, no centro da cidade, e eu estava na frente de uma pessoa branca, por isso eu era o primeiro que tinha direito a pegar aquele táxi. Exatamente o motorista, eu estava de terno, estava bem vestido, mas exatamente o motorista deu preferência, parou para aquela senhora que estava depois de mim. E eu me dirigi até ele e vou ser muito sincero com você. Eu fui para cima agressivamente. Eu fui para cima dele agressivamente. Eu disse, olha, isso que você está cometendo aqui é um racismo. E você era para dar ordem de prisão e levar para a delegacia. Então, isso foi um fato que aconteceu. Um outro fato, eu estava no Banco Itaú, estava acompanhado da minha filha e precisava fazer desconto de um cheque. E o caixa demorou muito, e uma fila imensa, e as pessoas impacientes, como se eu fosse o culpado. E o caixa chegou para mim, e eu perguntei, o que é que está vendo? Ele porque nós estamos tentando falar com o emitente do cheque. Eu disse, alto lá, chame a gerência. E a gerência veio, e eu perguntei, o que é que está vendo? Ele porque eu estou tentando falar com o emitente do cheque. Eu disse, a senhora está equivocada. O cheque tem fundo? Tem. O valor do cheque está dentro do padrão que determina o Banco Central? Está. Então, a senhora vai procurar ligar para o emitente do cheque? Só que eu cometi um erro ali. Eu era para ir à delegacia e fazer um registro. Mas eu fui ao PROCON. Fiz o registro. Lamentavelmente, um órgão do qual eu fui diretor arquivou o processo e eu entrei com ação indenizatória e o judiciário fez com que o banco me indenizasse. Então, parabéns. Foi puro racismo. E o terceiro que eu vou lhe contar, eu fui convidado para ir ao aniversário de um amigo meu, na hora de um almoço. Eu fui. Nesse dia eu estava até de motorista. O motorista me deixou na porta do prédio. Eu estava levando um buquê de rosas para a esposa desse meu colega. E quando eu abri a porta do prédio, o porteiro me dirigiu para o elevador dos fundos. Meu Deus do céu! Eu disse, meu amigo, eu não estou entendendo. Eu vou pelo elevador social. E ele ficou sem graça. Não, desculpe, eu pensei que você fosse o entregador. Ainda se eu fosse o entregador, ainda claro. que eu fosse, deveria ter usado o elevador social. Então, esses 3 casos que eu relatei aqui, aconteceram com este que vos fala. E nós precisamos combater isso. Aliás, no meu prédio onde eu moro, existe o elevador social. Eu acho que tem que acabar com isso. Quando chega um entregador, manda, o cara já vai direto para o elevador dos fundos, etc., etc., que é uma coisa totalmente errado fazer essa distinção. Então, nós precisamos trabalhar
com toda a nossa força, no legislativo, principalmente, para propiciar leis que venham realmente afastar com esse racismo estrutural que há hoje no nosso país. E nós todos somos vítimas disso. Você imagina o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, não obstante ser presidente do Supremo, ele sofreu racismo. Eu me lembro que ele relatou para nós, uma certa feita, ele morando lá em Ipanema, e ele desceu, ele estava novo no prédio, e desceu, e um morador estava ali embaixo e perguntou: o jornal já chegou? Pensou que ele fosse o entregador do jornal. Então, essas questões acontecem. Só rindo. Lamentavelmente. E como resolver isso? Não é muito fácil. Eu fui outro dia à Justiça, aliás, a uma delegacia com um colega meu, e deparamos com uma pessoa, uma jovem negra, e ele perguntou: eu gostaria de falar com a delegada. E a delegada disse: pois não, você está falando com ela. A cor da pele, ele achava que era uma outra funcionária, mas não a delegada em si. Então, tudo isso, prezado Jorge e internautas, são dados concretos de uma nação extremamente preconceituosa e racista que nós temos, que nós estamos vivendo em pleno século XXI. Com certeza. Cacau, parece que o nosso tempo está acabando, né? Se tivermos mais tempo, obviamente eu terei mais perguntas. Ainda temos alguns minutos, são 40, 50 minutos, né, que a gente costuma debater, e aqui o internauta perguntando a respeito do presidente da Fundação Palmares, que é um negro, mas um negro extremamente racista, um negro que está ali para fazer um desserviço a esse governo também racista, que nós conhecemos já a sua história, e, evidentemente, que existem alguns negros mal informados, que são contra as cotas, que eu não posso entender como é que um indivíduo negro possa ser contra as cotas num país como o nosso. Por isso que nós achamos que as cotas é apenas um aperitivo. O que nós precisamos buscar é exatamente a reparação, assim como teve os presos políticos, tiveram reparação, indenizações robustas, e não só as indenizações robustas, mas também aposentadorias indevidas, são devidas. As mulheres tiveram as cotas nos partidos políticos. Então, nós precisamos lutar não só a respeito das cotas, que, aliás, estão completando 10 anos, e há uma discussão para que elas sejam renovadas, e precisam ser renovadas, porque o país continua ainda muito injusto com os negros. O país tem uma dívida muito grande para com os afrodescendentes. E, por isso, nós precisamos trabalhar para que essas reparações sejam realmente realizadas. Acontece que os nossos tribunais são todos comandados por brancos, com raríssimas exceções. A mentalidade é uma mentalidade
de pessoas brancas. Hoje, para você ir a uma delegacia e registrar um crime de racismo é a coisa mais louca possível, porque eles querem colocar sempre injúria racial, onde a penalidade é muito inferior. Então, nós precisamos lutar para isso. Nós precisamos estar organizados. E como nos disse o desembargador Filho Darlan outro dia, Cacau, nós precisamos estar organizados. Os advogados negros precisam estar organizados. A sociedade negra precisa estar organizados. Nós precisamos votar mais em pessoas negras que estejam preparadas para o parlamento. Não é o que nós precisamos lutar para isso, porque não dá para você estar vivendo no século XXI com uma maioria de pessoas negras, pessoas pretas, e o parlamento não tem mais do que 10% de representação. Quando a gente parte para um Senado, a coisa ainda é muito mais grave. Quando você parte para cargo do Executivo, também a coisa é extremamente mais absurda. Portanto, nós precisamos ter pessoas negras no parlamento, e hoje nós temos muita gente competente que os partidos precisam abrir os olhos para isso, mas os partidos são comandados por pessoas brancas, Jorge. Os feudos partidários são brancos. Então, para a gente fazer essa revolução, a gente precisa ainda gastar um pouco de tempo. Mas nós estamos chegando lá. Eu acredito que nós vivemos ainda paulatinamente. Eu costumo dizer que é tão lento que eu comparo com a lesma paralítica, a lentidão da mudança. Mas ela está acontecendo. E nós precisamos estar organizados para isso. E verdade. Eu não vou me calar, eu não vou me curvar diante de todos esses obstáculos. Eu estou com os meus 63 anos e estou, graças a Deus, bem para lutar por menos desigualdade nesse país, menos racismo nesse país. E acho que todos nós somos responsáveis por isso. Eu não me canso, Jorge, de lutar para que todos nós possamos ter direito e direitos iguais. Com certeza. Eu queria acrescentar apenas sobre essa figura do presidente da Fundação Palmares, que o internauta comentou aqui, que a melhor frase sobre ele foi cunhada por Martinho da Vila, numa entrevista ao Roda Viva, em que o Martinho afirmou que esse presidente da Fundação é um negro de alma branca. E deu aquela sonora gargalhada maravilhosa do Martinho da Vila. Vocês vejam que Bolsonaro colocou numa fundação que deveria cuidar para reduzir a desigualdade racial um negro racista, completamente racista, e que com ideias completamente loucas, né, sobre isso. Para ele não existe racismo. É um absurdo, é o retrato, realmente, como você falou, desse governo.
Ô Jorge, ele foi colocado lá. Você acha que foi por uma casualidade? Será que ele não conhecia esse indivíduo? Será que ele não colocou lá exatamente para prestar esse papel vergonhoso que está prestando? Exatamente. Ele está lá para ser um serviçal de um presidente que é racista, um presidente que tem assumiu isso quando era parlamentar, não só contra os negros, mas contra a mulher. Então, nós precisamos realmente dar um basta. Lamentavelmente, o judiciário não conseguiu tirar ele de lá, porque esse judiciário também é branco. Esse judiciário também é branco, também é elitista. Senão, esse indivíduo não estaria lá. E é uma vergonha para todos nós ter um indivíduo desse. Eu nunca encontrei esse indivíduo na rua. Se encontrar um dia, ele vai ouvir boas. Vai ouvir boas. Não vou agredi-lo, mas ele vai ouvir muitas boas, porque presta um grande desserviço à comunidade negra e aquelas pessoas que são brancas, mas também que apoiam a nossa luta. Verdade. Você desculpa eu fugir um pouco aqui do nosso tema, Cacau, mas eu queria muito saber como é que você está vendo aí essa manipulação por parte do governo do 7 de setembro. O presidente e seus aliados estão prometendo manifestações muito agressivas no 7 de setembro, ou seja, usando a data da independência do Brasil para fazer politicagem, né? Como é que você vê isso? Eu vejo com muita tristeza. Muito dinheiro público será gasto. Infelizmente, muitas lideranças evangélicas vão estar lá e, lamentavelmente, vão estar lá. E o Brasil passando por essa crise, você não vê o presidente apresentando um projeto de avanço para o Brasil. Cada dia é uma confusão. Cada dia é uma briga. E esse 7 de setembro não será o que ele achava que seria. Não será o que ele acha que seria. Mas tem muita gente indo na onda desse indivíduo. E eu só tenho a lamentar e criticar os meus pares evangélicos, porque, de uma maneira equivocada, está indo para uma manifestação que não é uma manifestação cívica. É uma manifestação ideológica. É uma manifestação onde não vai trazer nenhum benefício de cidadania para o Brasil. É uma manifestação extremamente ideológica que não tem razão de ser. O Brasil era para estar unido hoje para ajudar a sair dessa profunda crise que estamos vivendo de saúde, crise econômica, crise de segurança, e não existe um projeto hoje apresentado pelo senhor presidente da República. E nós precisamos cobrar dele. O Congresso Nacional deveria estar cobrando dele. Deveria estar cobrando para ele governar. Porque o Brasil está entrando em uma crise sem precedente da história. As queimadas estão sendo realmente algo extremamente terrível no Brasil.
onde o mundo todo já está preocupado, onde a nossa água potável está se esvaindo a cada dia que passa. Nós vamos sofrer seriamente devido às queimadas que estão existindo por irresponsabilidade de um governante. Irresponsabilidade de um governante, onde vários países do mundo, você sabe disso, ajudando o Brasil com valores extraordinários e tiveram de reter esses valores devido a uma insensatez do presidente do nosso país, uma insensatez do ex-ministro do meio ambiente, que, graças a Deus, já está fora, mas trazendo prejuízos terríveis. Então, tudo isso não saindo da temática, mas falando que o 7 de setembro só poderá ser palco dos inconsequentes e dos irresponsáveis, que ainda não estão sabendo o buraco que estamos entrando. E nós, evangélicos, estamos hoje com um grupo muito grande se articulando para os grandes líderes, que a gente sabe o que eles estão interessados. A gente sabe muito bem do que eles gostam. A gente sabe muito bem. E, por isso, eles estão fazendo essas grandes convocações, entre eles, seu Silas Malafaia, que nós sabemos de onde veio e para onde quer ir, entre outros que eu poderia citar. Mas esse é um deles que está aí da linha de frente, fazendo convocação. E, lamentavelmente, ele deveria estar... Mas vai pagar um preço muito caro por isso, Jorge. Vai pagar um preço muito caro por isso. Não tenho dúvida. Lamentavelmente, nós conhecemos a origem dessa turma. Mas, por outro lado, conheço muitos líderes evangélicos que estão aí se mobilizando para fazer exatamente o contrário. Pessoas de consciência cívica. E é isso que nós precisamos ter no nosso Brasil. Eu, no dia 7 de setembro, vou participar de uma vigília. Mais de uma vigília para orar pelo nosso povo sofrido, para orar para que essas autoridades tenham consciência e sensibilidade, que é diferente, e não para apoio a esses inconsequentes e irresponsáveis governantes que nós temos hoje no nosso país e em vários estados da Confederação. Perfeito. Tem todo o meu apoio, Cacau. Eu, como evangélico também, tenho a mesma visão que você, que não é coincidência, nós temos uma trajetória parecida, então eu fico muito feliz de ver que você, um líder dos advogados do Rio de Janeiro, tem essa mesma visão que eu tenho como evangélico, e que é de respeito às autoridades, de respeito aos governantes, mas também de consciência política do momento delicado e grave pelo qual nós estamos passando. E eu acho que o que você propõe, a vigília no 7 de setembro, é realmente uma ótima dica. Eu acho que fica a dica. Vigília em 7 de setembro. Exatamente. Para orar pelo nosso povo sofrido, nosso povo doente, pelos desempregados do nosso país. É isso que nós precisamos fazer. Pedir a Deus que tenha misericórdia dessa população sofrida, que tenha misericórdia dos doentes, não só da Covid, mas doente de modo geral, que não tem tido hospital, não tem tido remédio.
nós vivemos uma responsabilidade total de muitos dos governantes. E ainda muita gente batendo palma para isso. Isso não é uma questão ideológica. Eu quero frisar aqui, isso não é uma questão ideológica. Isso é uma questão cristã. Humanitária. Humanitária. O Cristo veio para exatamente aliviar a dor das pessoas sofridas. O Cristo veio para amparar os pobres, os injustiçados, e não os poderosos. Mas o que acontece hoje? Hoje, diferente dos profetas que denunciava os reis, as lideranças evangélicas hoje gostam de tomar chá nos palácios, de frequentar os palácios. E não existe almoço de graça. Não Verdade. existe almoço de graça. Essas idas no palácios para saborear boas comidas. O manjar dos poderosos. Já dos poderosos, era criticado, meu querido jornalista, pelos profetas. Verdade, bem lembrado. Isaías e pelo próprio Cristo. Cristo nunca gostou de palácio. Ele nasceu numa manjedoura. E hoje eu vejo a liderança evangélica sempre em desfiles no palácio. Vai ao palácio aqui no Rio, diariamente, lideranças evangélicas. Eu vou orar pelo governador, que nada, está indo para lá com os outros interesses, dia de denunciar. Eu vou orar para o presidente. Tem de denunciar. A oração é de denúncia. É isso que o Cristo que eu sigo me leva a fazer. É isso que eu estou imbuído desse cristianismo que eu acredito no Cristo do cristianismo, mas muitas vezes não no cristianismo do Cristo. Por isso que o livro escrito pelo Desmond Tutu, ele fala a respeito dessa temática. É um livro interessante que ele fala, o grande reverendo, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, onde ele fala a respeito disso. Portanto, Jorge, nosso tempo está realmente encerrando, mas nós temos um desafio muito grande pela frente. Nós temos um desafio como cidadão, como jornalista, advogado, como evangélico. Nós temos um desafio muito grande. Nós somos realmente mensageiros da paz. Nós, evangélicos, temos esse compromisso com a paz. Mas eu vejo hoje tantos líderes de denominações apoiando a guerra. Porque apoiar um homem como este que está no governo, nos representando, é realmente querer a guerra. Porque é isso que esse indivíduo tem pregado. É isso que esse indivíduo tem fomentado. Mas nós somos mensageiros da paz. E por isso que nós temos de buscar orientação e sabedoria do divino para que nós realmente possamos ajudar esse país a sair desse calabouço. Nós precisamos realmente pedir orientação divina, porque os momentos são difíceis.
mas vamos ter uma saída, porque quem comanda a história é o Todo-Poderoso. E disso nós Amém. temos consciência e ciência disso. Verdade, verdade. Se você quiser dar suas considerações finais, para que nós possamos nos preparar já para uma próxima, melhor diria, live, trazendo outro assunto de interesse de todos. Eu só tenho a agradecer a você, Cacau, por essa oportunidade de estar contigo, batendo esse papo. Agradecer aos espectadores que participaram, estão firmes aí com comentários, assistindo até agora. E também por você, pela tua sensibilidade de perceber a gravidade do momento, né, e denunciar aquilo que está errado. Fico muito feliz pela tua posição, só tenho que te dar os parabéns aí e agradecer mais uma vez. Ô Jorge, na realidade, eu estou há 40 anos nessa caminhada, há 40 anos nesse envolvimento, há 40 anos com essa sensibilidade, que é a sensibilidade que vem do Evangelho. Vem do Evangelho. E nós não podemos realmente negar isso. A Verdade. nossa teologia não é uma teologia com cunho político. A nossa teologia é com cunho cristão. Eu aprendi no seminário isso. Essa sensibilidade que eu tenho hoje, eu não aprendi na política, não. Eu aprendi nos seminários. No seminário, uma luta permanente, buscando estar ao lado dos mais fracos, buscando estar ao lado, não dos poderosos, porque o Cristo nos ensinou isso. E por isso que eu não estou fazendo nenhum favor. Eu estou engajado nessa luta que vem do Evangelho e não que vem de militância política. Por isso, Perfeito. vamos sair dessa. E no dia 7 de setembro estaremos